A história do futebol brasileiro sob a ditadura militar é, ao mesmo tempo, a história de um país que encontrou no gramado um poderoso alto-falante de propaganda e integração nacional. Em 69, a Rede Globo estreou o Jornal Nacional como o primeiro telejornal em rede, um marco técnico e simbólico da integração do Brasil pela TV. Meses depois, a Copa de 1970 foi exibida ao vivo e a cores em rede nacional, com o governo embalando o tricampeonato numa narrativa ufanista, que tinha até uma trilha, Pra Frente Brasil. A combinação de rede nacional, espetáculo e vitória alimentou a ideia de que o país, unido pela tela, também poderia ser unido pelo futebol de clubes. E aí, começaram as engrenagens institucionais que mudariam o campeonato e o imaginário popular da época. Para dar corpo a esse projeto, o regime militar patrocinou mudanças estruturais no calendário e no financiamento do esporte. Em 71, nasceu o Campeonato Nacional de Clubes, formatado para percorrer territórios e levar jogos a mais regiões. A loteria esportiva, que foi criada em 69, tornou-se fonte regular de recursos para a CBD, que no caso é a CBF, a Confederação Brasileira de Desportos, inclusive ajudando a pagar deslocamentos pelo país. Um detalhe logístico que explica muito do nacional no campeonato nacional. À medida que a década avançava, o torneio foi enchendo, de poucas dezenas de participantes no início para o recorde de 94 clubes em 79, quando o Internacional foi campeão invicto numa edição sob a transição CBD-CBF. O inchaço não era neutro. Servia a lógica política de dar visibilidade a praças e governadores aliados, incorporando times de estado pouco presentes no centro do futebol. Esse ambiente, somado à centralidade do Rio de Janeiro na nascente televisão em rede e ao gigantismo do Maracanã, catapultou a popularidade nacional de dois clubes cariocas, em especial o Flamengo e, em menor medida, o Vasco. Jogos do Maracanã geravam audiências enormes, com partidas decisivas e públicos recordistas. Quando o Flamengo inaugurou sua era vitoriosa no final dos anos 70 e início dos 80, estas decisões viraram eventos televisivos que atravessavam fronteiras estaduais, como a final do Brasileiro de 1980, diante do Atlético Mineiro, em 1º de junho, com mais de 150 mil pagantes e ampla cobertura em rede. A lógica de um Brasil assistindo junto fortaleceu vínculos afetivos com camisas que apareciam com frequência nas transmissões, consolidando torcidas nacionais, processo no qual o Vasco também surfou. Campeão brasileiro em 74 e protagonista constante nos jogos de grande apelo do Maracanã. O regime militar ainda estimulou competições e rótulos que dialogassem diretamente com as massas. É emblemático o Torneio do Povo, organizado no início dos anos 70, com clubes de grande apelo popular, e em 72, oficialmente rebatizado em homenagem ao presidente não eleito. Se tornou a Taça Emílio Garrastazu Médici. Na crônica da época, quando o Flamengo venceu, jornais registraram a festa como a do campeão do povo, uma síntese perfeita do casamento entre futebol, povo e propaganda. Em paralelo, a construção, reforma de estádios em várias regiões e o calendário inchado criaram um circuito de viagens, amistosos e inaugurações que levou o Flamengo e Vasco com frequências a praças fora do eixo, multiplicando aparições e convertendo curiosidade em torcida. Nada disso, porém, elimina as sombras. A mesma máquina que levava o jogo para todo canto também disciplinava o espetáculo e policiava narrativas. A censura oficial pairava sobre redações e emissoras, e o controle sobre o noticiário era real. O próprio Jornal Nacional nasceu negociando, sob censura, como noticiar o AVC do presidente Costa e Silva. A trilha ufanista, os slogans e a estéticas do Brasil Grande eram parte de um repertório político que usava o futebol como espelho de coesão, enquanto prendia opositores e dissolvia protestos na rua. Ainda assim, foi por dentro desse sistema que o futebol se tornou plataforma cultural onipresente, com efeitos duradouros sobre o consumo, mídia e preferências clubísticas. Dentro do campo, o Flamengo encarnou como poucos essa era mediática. A sequência vitoriosa, que começa com o título brasileiro de 1980, ainda sob a ditadura, já no governo Figueiredo, foi transmitida para um país que aprendera a ver futebol em rede, com Zico, Júnior, Nunes e companhia entrando toda semana em salas e bairros de cidade a milhares de quilômetros do Rio. Essa onipresença ajudou a transformar o clube em fenômeno nacional de audiência e torcida. O Vasco, com Roberto Dinamite, como ícone do título nacional de 74, alimentou uma trajetória parecida, menos explosiva que a rubro-negra, mas igualmente beneficiada pelo Maracanã, como palco farol e pelo ecossistema televisivo que saía do Rio para o Brasil. É claro que a popularidade não nasceu só da câmera. O desenho institucional do campeonato dava palco constante aos clubes cariocas. Fases com muitos jogos, cruzamentos interestaduais e calendários extensos multiplicavam viagens e transmissões.
Ao mesmo tempo, a loteria esportiva injetava previsibilidade financeira na CBD e viabilizava a logística de competições em larga escala, somado ao gigantismo de estados ícones. Isso reforçou a percepção de que os jogos de massa deveriam passar por Rio e São Paulo. Com o Maracanã frequentemente entupido e a rede nacional ligada, formou-se um círculo virtuoso da época. Quem mais aparecia, mais angariava afetos. O regime também patrocinou o simbólico. Não faltaram tentativas de associar o povo a vitórias convenientes, como por exemplo o Torneio do Povo, que a gente vinha falando, em amistosos festivos que levavam grandes camisas a inaugurações e celebrações oficiais em estádios novos. A imprensa, quando ela não era silenciada, registrava o clima como um carnaval nas arquibancadas, confirmando que a experiência coletiva do futebol era ideal para propósitos políticos. Mesmo nos episódios de contestação, a moldura oficial tentava enquadrar o espetáculo enquanto as massas, em muitos momentos, liam os sinais de campo com seu próprio repertório de esperança e ironia. Mas o futebol também foi trincheira de resistência, e isso é muito importante. É fundamental falar disso, né, quando a gente fala de ditadura. Em 1971, Afonsinho, que então era jogador do Botafogo, virou símbolo ao conquistar na justiça o passe livre, afrontando a tutela patronal sobre o jogador. A democracia corintiana, por exemplo, que aconteceu entre 82 e 84, transformou o vestiário do Corinthians num laboratório de participação plena. Voto pra tudo, transparência, política social à flor da pele. No maior comício das diretas em São Paulo, em 1984, Sócrates, ídolo do Corinthians e líder da democracia corintiana, resumiu a encruzilhada do país com uma frase que virou cartaz. Abre aspas. Se o Brasil mudar, eu fico. Fecha aspas. Era futebol dizendo, sem alegrias, que a hora de votar tinha chegado. As arquibancadas também ocuparam a cena política. Em fevereiro de 79, no Morumbi, a Gaviões da Fiel abriu a faixa Anistia Ampla, Geral e Restrita, num Corinthians contra Santos, ato em parceria com o Comitê Brasileiro pela Anistia. A polícia tentou reprimir. A torcida, de braços dados, segurou a investida, e a mensagem atravessou o estádio. O gesto é um marco de quanto o futebol, mesmo vigiado, ainda era um lugar de encontro e palavra pública. No Rio, a relação com o poder teve nuances próprios. Além da visibilidade televisiva do calendário, a cidade era o coração do conglomerado midiático que consolidou a cultura do jogaço de domingo em rede. A popularidade de Flamengo e Vasco foi, assim, atravessada por uma infraestrutura técnica e simbólica que os colocava quase sempre no centro do quadro. O torcedor de Belém, Teresina ou Cuiabá passou a ver mais rubro-negros e cruz-maltinos porque isso era a rede. A logística e o tamanho do Maracanã tornaram isso viável e rentável, ampliando um efeito de espelho. O Brasil se via no estádio mais famoso do Brasil. Há ainda também um componente pedagógico do espetáculo. A narração, as vinhetas, o jargão esportivo e o ritmo televisivo criaram hábitos e fidelidades muitas vezes mais fortes que referências locais. Ao mesmo tempo, o inchaço do Brasileirão levava grandes clubes a jogar em praças novas e em estádios recém-erguidos com coberturas jornalísticas e fotográficas que circulavam pelo país. Flamengo e Vasco, pela massa que arrastavam e pelo apelo de suas estrelas, tornavam-se atrações itinerantes dessas festas cívico-esportivas. O resultado é mensurável. Nos anos 80, quando o país sai da ditadura, o Flamengo já carregava o selo de time nacional e o Vasco um prestígio interestadual consolidado. Esse percurso não apaga contradições. Houve boicotes e ruídos. Em 79, por exemplo, Corinthians, Santos e São Paulo desistiram do campeonato em protesto contra o calendário. O torneio, com 94 clubes, seguiu mesmo assim. A lição é que a lógica política prevalecia sobre a esportiva, e que a boa televisão, o estádio cheio e a manchete de massa valiam ouro. O regime queria o espetáculo e obteve. E ao obtê-lo também alimentou gigantes de audiência. Como costurar essa memória sem cair em simplificações? Talvez com duas frases que cabem numa mesma linha do tempo. A primeira, da crônica da época sobre um título popular. Abre aspas, campeão do povo. Fecha aspas. Porque o povo esteve lá e ocupou a festa. A segunda é de Sócrates. Foi a que a gente falou. Que ele disse que se o Brasil mudar, eu fico. Entre uma e outra, está o sentido de um período em que a bola, a câmera e o poder caminharam juntos. Às vezes na mesma direção. Às vezes em choque frontal. Podemos até achar que o uso político do futebol ficou no passado. Confinado àqueles anos de repressão e propaganda oficial. Mas basta olhar para o presente para perceber que a lógica sobrevive, apenas com novos rostos e recursos mais sofisticados. Líderes populistas de hoje entendem o poder simbólico da camisa da seleção, do estádio lotado, da foto com ídolos esportivos. Transformam o gramado em palanque, usam redes sociais para visualizar gestos e slogans,
e convertem jogos em torneios em arenas de disputa ideológica. A paixão pelo futebol, que deveria ser um espaço de encontro e diversidade, vira instrumento para dividir, mobilizar e reafirmar identidades políticas, como se a arquibancada fosse mais uma trincheira no jogo de poder. E assim, o que ontem era o Brasil, ame ou deixe, o slogan da ditadura militar, né? Reaparece com novas palavras, só que com o mesmo objetivo: capturar o coração do torcedor para projetar força no tabuleiro político. Galera, mais um vídeo aí pra vocês, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado, aquela coisa, né? Comentar, compartilhar, se inscrever, tudo mais, valeu, é nóis!